Hanoka é um estudante do ensino médio comum que sabe que nunca terá uma namorada porque não é legal, rico ou inteligente. Mas um dia sua vida vira de cabeça para baixo quando ele é apresentado ao poder da magia e monstros. Pela primeira vez, não graças ao Truck-kun, mas sim pela garota mais gata da escola. Acontece que conhecer o diretor pode te dar mais que uma vaga. Aparentemente ele também pode namorar a filha dele, Ayaka. A única peculiaridade de Hanoka é que ele pega o mesmo ônibus que Ayaka, e seu lugar é ao lado dela na sala. Apesar de sentarem juntos, nunca se falaram, e parece que vivem em mundos diferentes, com todos a cercando como patos famintos, enquanto ele é quase transparente. Um dia, ele acidentalmente derruba sua borracha e Ayaka a pega pra ele, e todos sabemos o que isso significa para os membros do fã-clube de Ayaka. Eles o tiram da sala, o empurram no chão e o espancam como um bucha de canhão, dizendo para nunca mais fazer a princesa fazer nada por ele. Depois de ter o chão limpo com a bunda, ele vai à sala dos professores ajudá-los, pois está de plantão. Mas uma garota se aproxima e pega os papéis da mão dele. Você pode pensar que é o início de um romance, mas não, ela é uma das escravas de Ayaka, e quer manter Honoka longe dela porque Ayaka também está de plantão. Assim, seus dias de escola geralmente o colocam como personagem secundário na história de Ayaka. Um dia, após as aulas, ele vai jogar o lixo e se pergunta sobre sua vida. Então, nota um coelho de brinquedo com aparência maligna na lixeira e o pega. Na barriga, um bilhete diz: ele se pergunta que piada de quarta série é essa, mas uma sombra enorme surge no chão. Ele olha e vê a torre do relógio da escola caindo sobre ele. Ele se pergunta se será um isekai para um mundo com garotas bonitas como herói, e tristemente nota que nunca sequer segurou a mão de uma garota. O prédio desaba sobre ele, e é assim que a primeira temporada de Witchcraft Works termina. Ou pelo menos é o que ele pensa. Ele abre os olhos nos braços da própria Ayaka, que usa um uniforme de bruxa. Ele entra em pânico, mas Ayaka diz pra ele parar de se mexer ou vai cair. Ele se pergunta do que ela fala e olha pra baixo, vendo que estão no ar sobre uma vassoura. À distância, uma garota com orelhas de gato os observa e se pergunta se Ayaka é uma bruxa de oficina. Ela estala os dedos e ordena que 2 soldados coelho blindados os ataquem. Ayaka joga Honoka no ar, desvia do ataque e os incinera com um feitiço de fogo, antes de aterrissar e pegar Honoka como uma princesa, dando a ele um close do paraíso. Os soldados coelhos se levantam e avançam com suas espadas, mas Ayaka atira bolas de fogo neles e os enfrenta em combate corpo a corpo com sua vassoura e feitiços. Ela diz a Honoka para ficar perto, mas ele faz o oposto, como o idiota que é. Ele se vira e vê uma garota com orelhas de gato acenando por trás do prédio, chamando-o para a segurança. Ele pensa que ela é amiga de Ayaka e corre até ela, só para se ver cercado por um exército de soldados coelho de brinquedo que o agarram e o fazem ajoelhar. Um soldado se aproxima com um machado e todos se preparam para transformá-lo no sucessor do Nick quase sem cabeça para o próximo filme de Harry Potter. Ele se pergunta se é um sonho, mas Ayaka salta, incendiando os soldados e o salva como a protagonista que deveria ser. Honoka ainda pensa que é um sonho e flerta, dizendo que ela está linda mesmo em seus sonhos e que ela jamais perderia um segundo com ele. Muito menos o salvaria como um híbrido de Sailor Moon e Harry Potter. Ela diz que é a missão dela e que ele deve estar confuso, mas não tem nada a temer, pois ela o protegerá. Ele pergunta por quê. Ela diz: Honoka se pergunta o mesmo e questiona seu gênero, mas Ayako lembra que o anime não é de 2023, e ainda há só 2 gêneros. Ela diz pra ele deixá-la protegê-lo, mas ele nota parte do cabelo dela em chamas e se pergunta se ele a machucou. Ele pergunta por que ela o cobriu e que foi culpa dele por ser burro e enganado, mesmo após ela insistir para ele ficar perto. Ele diz que é culpa dele o cabelo dela ter queimado e que é um presente de Deus, mas para de falar e percebe que é um pervertido, virando um Ele se lembra do que Sasuke fez na ponte Naruto e pula na frente dela, levando o golpe. Pensa que pareceria legal e diria que seu corpo se moveu sozinho, mas desmaia antes de dizer sua frase. Ayaka se aproxima e o abraça suavemente. Tenho certeza que sabem por que eu disse. Vendo-o machucado, Ayaka fica furiosa e diz que devia ter transformado todos em cinzas. Ela se levanta para usar seu feitiço supremo, Million Clover, e aniquila os inimigos com uma explosão de fogo. Mais tarde, Honoka abre os olhos no quarto de Ayaka na escola. Ela diz que não foi um sonho e que explicará tudo outro dia, mas por enquanto devem ir para casa. Eles voltam juntos, e Ayaka explica que, por enquanto, a única coisa que ele deve saber é que é dever dela protegê-lo porque ele é o mestre dela. Ele se pergunta o que ela quer dizer, mas apenas anda ao lado dela, e não conversam por um tempo. Dias depois, tudo parece normal, mas desta vez, em vez de ser um personagem de fundo, ele começa a ganhar a inveja e o ódio dos outros quando Ayaka decide sentar ao lado dele no ônibus da manhã para a escola. Depois disso, eles caminham juntos para a aula, e Honoka sente que será morto se ficar ao lado dela por mais um segundo.
Ele finge dor de estômago e corre pra fora, mas é pego pelo esquadrão de valentões. Eles o agarram pela gola, mandam ele saber o lugar dele e decidem batê-lo. Mas Ayaka se aproxima e manda soltá-lo. Ela faz um laço com a gravata dele e diz a todos que vai queimar quem tentar machucá-lo de novo. Mais tarde no almoço, ela se senta com Honoka e algumas garotas do fã-clube. Ela o alimenta com as próprias mãos e diz que fez a comida. Honoka se sente feliz, mas não consegue evitar se sentir indesejado pelas outras 20 garotas ao redor. Ele pensa que está estragando a diversão delas, levanta e diz que vai comer sozinho, e foge. Ao ouvir isso, Ayaka fica furiosa e incendeia o almoço de todos, olhando para baixo. Honoka, por outro lado, se sente mal por ter sido rude e anda pelo pátio onde o prédio caiu sobre ele. Ele nota que tudo voltou ao normal e nada parece danificado. Nisso ele se vira e vê a garota com orelhas de gato ao lado dele. Ela diz que a queda do prédio foi uma ilusão e que finalmente confirmou que ele é um idiota impotente por vir até ela sem notar nada. Ela se aproxima dele, vestindo seu traje de bruxa, e se apresenta como Tampopo das bruxas da torre. Diz que está ali para sequestrá-lo e chama seus soldados. Ayaka chega e leva Honoka. Tampopo diz que a esperava e ordena que seu exército de soldadinhos os ataque. Desta vez, são mais que alguns soldadinhos, e todos a perfuram com lanças e espadas. Após o confronto, Honoka abre os olhos no chão e nota Ayaka o cobrindo, com mais buracos nela do que ele pode contar. Ela pergunta se ele está bem, e ele se pergunta como ela ainda está viva. Ele se sente triste por ser fraco e diz que vai acreditar nela, mas precisa chamar uma ambulância. Ayaka diz que se quiser compensá-la, prometa não fugir no almoço de amanhã. Ele diz sim, e que ela está sangrando muito, mas ela diz que é feita de fogo e está tudo bem. Ela manda ele fechar os olhos e ficar parado, usa sua magia e manda os soldados voando. Ela os queima em cinzas e se aproxima de Tampopo, segurando Honoka como uma princesa. Diz que vai assar a bunda peluda dela e atacá-la com um forte feitiço de fogo. Mas Tampopo chama seus soldados e consegue escapar por pouco, com a bunda pegando fogo. Depois ela diz a Honoka para abrir os olhos e, para sua surpresa, tudo está normal, limpo e sem danos. Com isso, os dois voltam para casa e encerram o dia. Na manhã seguinte, 5 novos alunos se transferem para a escola, e surpresa, são Tampopo e suas bruxas da torre. Dias se passam e Honoka continua pedindo a Ayaka para lhe contar a verdade sobre a bruxaria e por que ele é alvo. Uma manhã, ele decide perguntar até ela contar, mas nota que ela não pegou o mesmo ônibus. Ele sai na entrada da escola, troca os sapatos e vai para a sala, só para encontrar Ayaka se divertindo com as novas alunas. Ele nota que está no clube da Sociedade da Tortura. Em vez de se perguntar por que existe tal clube, ele pergunta como chegou lá, tendo certeza de que foi para sua sala. Ayaka diz que lançou um feitiço nele para que ele subconscientemente andasse até ali, em vez de suas salas, para que ela pudesse encontrá-lo. Depois ela se vira para as garotas da Tide e diz que é uma caça às bruxas, e que decidiu se livrar delas porque podem ser uma ameaça para ele. Ele se pergunta se é verdade e as observa lutando. Ele diz a ela para pelo menos tirar as mordaças para que possam falar, e Ayaka faz isso. Ela diz que queria acabar com elas cedo, mas uma fugiu, então as usava como isca. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que o atacam, e ela diz que não é surpresa que a certinha não tenha contado nada, e que, em suma, ela está atrás do corpo dele e quer o que tem dentro dele. Ao ouvir isso, Honoka cora, se perguntando se ouviu direito, mas Ayaka diz para ele parar de levar tudo o que os inimigos dizem ao pé da letra. Tampopo pergunta se deveriam ser tão complacentes, pois ainda não capturaram o último membro. E então, um líquido preto e gosmento começa a pingar do teto e logo se engole. Mei emerge do líquido gosmento e liberta as amigas. Em seguida, sequestra Honoka e atravessa o chão para a sala de baixo, deixando as 4 com Ayaka. Ela se gaba da fuga com o alvo, mas esquece que é uma vilã menor, mais alívio cômico que antagonista da trama. Logo, Ayaka destrói o chão e a encara, com as outras 4 bruxas derrotadas. Ela desce e vai até Mei, que a manda se acalmar, ou seu lobo de estimação arrancará o pescoço de Honoka. Não sei o que todos têm contra o pescoço dele. Ayaka diz para não se preocupar que ela vai acabar com essa mulher em 1 segundo e segue andando. Mei se levanta com Honoka refém e faz seu lobo morder o pescoço dele para avisar Ayaka. Em vez de se intimidar, Ayaka a incendeia e a chuta, deixando Honoka escapar. Surpreendentemente, o pescoço dele está intacto e a mordida do lobo está no pescoço de Ayaka. Vendo isso, Mei foge e deixa as amigas recuarem. Mais tarde, Honoka acorda na sala de Ayaka e nota que ela usa um cachecol no pescoço, no meio do verão. Ela se desculpa, dizendo que queria que ele vivesse uma vida normal e pacífica, mas se continuar assim, ele será alvo das bruxas da torre. Para ter a vida normal de volta, devem agir e derrotar o mentor por trás de tudo, mas ela não sabe quem é. Ele pensa na situação e nota que é culpa dele ela ter se machucado e estar escondendo a ferida com um cachecol.
Ele pede para ela contar tudo e o tornar seu aprendiz, pois não quer mais que ela lute sozinha. Enquanto isso, numa cafeteria, a diretora da escola, mãe de Ayaka, Kazani, encontra sua antiga rival e vilã, Cronoir, após 130 anos. Cronoir diz que os alunos de Magusa brigaram com seu povo e que ela talvez queira se juntar à diversão. Mais tarde, Honoka recebe uma ligação de Ayaka para encontrá-la. Ele pensa que é um encontro, mas ela só está contando a verdade sobre as bruxas, como ele pediu. Ela diz que irão para a escola, mas no caminho farão uma parada numa loja de comida. Enquanto caminham, Ayaka conta uma história sobre bruxas, explicando que há dois tipos, as bruxas da oficina e as bruxas da torre. As bruxas da oficina protegem este mundo, criando oficinas onde as pessoas se reúnem e constroem cidades. O trabalho delas é garantir que a magia não seja usada para o mal. Abrindo oficinas em vários setores, vivem lá, por isso são bruxas da oficina. Já as bruxas da torre são egoístas, não seguem leis, usam magia para fins egoístas e muitas vezes causam danos. Ela diz que se caíssem nas mãos delas, o mundo acabaria e todos morreriam. Depois entram na loja de comida para uma pausa. Após pedir, uma garçonete se aproxima e começa a falar com Ayaka em voz aguda. Ayaka a encara com raiva, mas ouve tudo e nota que Cronoir está na cidade, e mais bruxas da torre vêm pra cá. Honoka percebe que a garota é a vice-presidente do conselho estudantil da escola, e também uma bruxa da oficina, como Ayaka. Assim que Ayaka termina a bebida, eles saem e vão ao shopping e compram roupas. Enquanto espera as compras, Honoka vê uma garota fofa ajudando uma criança perdida e se aproxima. Ela o olha, pega anotações e confirma que ele é o cara das fotos. Chuta a criança como um NPC, pula sobre Honoka com uma espada e se revela uma bruxa da torre. Os amigos se aproximam por trás e atacam Ayaka. Ela os incendeia e pula para salvar seu garoto princesa. Uma das bruxas da torre usa um gun no jutsu, estilo americano, e começa a atirar neles com uma pistola. Em resposta, Ayaka usa a técnica da capa à prova de balas estilo Batman e desvia as balas. Depois ela se levanta, copia o ataque de pistola de fogo de Ace e acaba com elas. Com isso, se aproxima carregando seu garoto princesa nos braços e as deixa escapar como o agente 007. Após terminar no shopping, seguem para a escola e Honoka se desculpa por envolvê-la em problemas. Ele pergunta se não seria melhor selá-lo ou prendê-lo, mas ela diz para não se preocupar que o protegerá para sempre. Depois ela diz para ele se esforçar nas aulas, pois ser seu aprendiz não será fácil. Ao ouvir isso, Honoka fica feliz e decide ficar mais forte. Logo eles chegam à escola, e Ayaka revela que a escola é, na verdade, uma das oficinas. Ela o leva ao escritório da diretora e o apresenta à sua mãe, Kazanei. Kazane repreende Ayaka por quebrar coisas no shopping e diz que bruxa de oficina que destrói propriedade alheia não serve para nada. Ela então diz a Honoka que é costume na oficina as bruxas apresentarem seus aprendizes aos seus mestres no primeiro dia, e é por isso que ela pediu para Ayaka trazê-lo. No dia seguinte, Ayaka leva Honoka para treinar e no caminho são emboscados por Tampopo e sua equipe Rocket adolescente. Kana pergunta se é uma boa ideia atacá-la, já que ela é praticamente invencível. Tampopo diz que usarão uma formação de ataque rápido, o que basicamente significa atacar de frente, sem pensar, como uns uga-buga. Ayaka diz a Honoka para observar bem, e então manda os idiotas sem cérebro voando para o céu, como seus equivalentes Pokémon. Obviamente, Honoka não aprende nada com esse encontro. Depois voltam para a escola e Honoka abre seu armário apenas para ser inundado por um tsunami de ameaças de morte e cartas de ódio. Um deles até jogou um boneco de voodoo morto dele. Ayaka nota que deve ser obra dos seus fãs obcecados e que ele não deve se preocupar, pois não o farão mal. Apesar disso, ele percebe os olhares de ódio de todos ao redor, já que ele senta ao lado dela, é ensinado por ela para as provas, faz dupla com ela nos esportes e até vai e volta da escola com a princesa que todos admiram. Depois da aula, Honoka se prepara para praticar magia, mas Ayaka o acompanha até o ponto de ônibus e diz que sabe o quanto ele está cansado, então farão uma pausa hoje. Eles entram no ônibus e vão para casa, mas no caminho, Ayaka nota um peixe mágico voador à frente e vê o destino do ônibus mudar de próxima parada para beco sem saída. Ela se levanta imediatamente, vira e encontra Cronoir sentada no banco de trás. O ônibus está vazio, até o motorista sumiu e o ônibus está funcionando com a magia dela. Ela diz a Honoka para ficar parado e encara Cronoir, que se aproxima e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas Cronoir impede seu movimento usando sua magia, ditadura. Ela então usa um feitiço poderoso nela, mas, como esperado, Ayaka não tem nenhum arranhão. Honoka não sabe o quão poderosa Ayaka é, e decide idiotamente ficar na frente dela, como se a estivesse defendendo. Cronoir olha para isso, elogia sua burrice e diz que, não importa quantas vezes tentem matar Ayaka, não conseguirão machucá-la. Depois ela avança e simplesmente o esfaqueia no estômago.
Honoka cai de joelhos e começa a chorar, mas ela diz pra ele parar de agir como se doesse e levantar sua bunda mole. Honoka se pergunta o que ela está dizendo, mas então percebe que realmente não dói e seu corpo está ileso. Nesse momento, Ayaka cai no chão e Honoka nota que ela está sangrando no mesmo lugar onde ele foi esfaqueado. Cronohiri diz que é por causa de uma habilidade especial chamada transferência de dano, que faz com que, enquanto estiverem próximos, qualquer ferimento nele seja transferido para ela. Ela explica ainda que a razão para ter essa habilidade é porque assinou um contrato com ele, o que a permite usar o poder dentro dele para se tornar uma bruxa invencível, mas então ela deve protegê-lo de todo o mal. Ela então diz que se ele quiser salvá-la, precisa apenas dar a ela mais do seu poder usando a coisa branca dentro dele, e sabe que não está se referindo ao que vocês, mentes sujas, estão pensando. Ela está falando de um espírito que vive dentro dele, como a raposa de 9 caudas em Naruto. Ela lhe dá um doce mágico e diz pra ele engoli-lo se quiser liberar seu verdadeiro poder. Depois, ela tenta fazê-lo engolir à força, alimentando-o ela mesma. Mas Ayaka não vai deixar uma pervertida gordinha roubar o primeiro beijo do seu mascote. Então ela libera uma explosão de chamas verdes e a faz recuar. Sim, tudo acontece pelo poder da armadura de enredo. Depois, ela diz a Honoka que por um tempo se transformará em algo que não é, então pega um pouco de magia dele e se torna a mamãe mais gostosa da série, com chamas verdes e poderes de dragão. Ela instantaneamente domina Cronoair e perfura sua barreira junto com sua garganta. Mas então, Cronoair a faz recuar e os deixa para trás no ponto de ônibus. Honoka acorda primeiro e nota que o ferimento de Ayaka está curado, mas ela não está acordando. Ele a leva para o hospital e a enfermeira diz que ela está apenas cansada e acordará em breve. Depois ele volta para casa e nota um doce embrulhado no bolso, percebendo que é o orbe mágico que Cronoair tentava fazê-lo engolir. Ele decide escondê-lo de Ayaka e o guarda na gaveta caso precise dele um dia. Ele também se pergunta sobre o que Cronohiri disse sobre Ayaka ter feito um contrato com ele, e se isso significava que ele a conhecia antes de encontrá-la na escola. No dia seguinte, Ayaka reserva o ginásio inteiro para treinar em Honoka. Ela lhe dá seu próprio equipamento de bruxo e começa a explicar suas características. Ela diz para ele tentar pular alto, e ele tenta. Para sua surpresa, ele se sente muito mais leve e consegue pular quase tão alto quanto o teto do ginásio. Depois, ela o pega no estilo princesa na descida e então diz para ele tentar pegá-la da mesma forma. Honoka a pega e nota que ela é muito leve. Ela diz que a túnica deixa o corpo leve. Em seguida, ela estende a mão direita, torce o pulso e uma vassoura mágica aparece. Ela explica que as vassouras ficam nas capas e podem ser invocadas com esse gesto. Honoka tenta, mas só invoca decepção ao não conseguir a vassoura. O alarme de Ayaka toca e ela diz que o tempo acabou. De repente, muitos alunos entram para o treino. Honoka entra em pânico e diz para se esconderem, senão os outros os verão com essas roupas de otaku. Para sua surpresa, ninguém presta atenção nele. Ele se pergunta se ficou tão transparente que ninguém o vê. Mas Ayaka diz que é graças às túnicas que usam, que tem um feitiço que impede as pessoas de notá-los, e elas até os evitam inconscientemente. Depois eles saem e ela pergunta se ele tem medo de altura, então o agarra e voa em sua vassoura para o céu. Ela diz que vão praticar voar assim até ele conseguir invocar a vassoura. Explica que bruxas da oficina patrulham a área para garantir que tudo esteja bem no setor. Além disso, a qualquer momento, 5 bruxas fortes patrulham a escola para mantê-la segura. Após voarem um tempo, até tirando uma soneca, Ayaka os leva de volta à escola. No caminho, Honoka a para, aponta para baixo e diz que um garoto estava sendo intimidado e roubado, e eles deveriam intervir. Mas Ayaka diz que é trabalho da polícia. Como bruxas, o trabalho delas é proteger a cidade de bruxas más, e não interferem em assuntos de pessoas normais, pois nunca devem descobrir sua existência. Honoka não aceita desculpa, invoca sua vassoura e pula. Ele mal evita a morte ao não cair, e então atinge os valentões, derrubando-os como um acidente de carro. Todos o atacam para batê-lo, mas Ayaka chega a tempo e os incinera com sua magia. Honoka pergunta sobre não atacar civis, e ela diz que eram bruxas, por isso o notaram mesmo com a túnica. A garota roubada é amiga da irmã mais nova de Honoka, Kasumi, da mesma escola, e não é bruxa, então não viu a magia acontecer. Enquanto isso, na cidade de Rotenberg, Medusa está selada sob a segurança máxima. De alguma forma, ela quebra o selo e escapa da prisão. As primeiras pessoas que decide visitar são seus estimados alunos, a equipe Tampopo Rocket. Mas antes de contatá-los, vemos Tampopo e suas amigas em um restaurante, tramando um plano para capturar Honoka e derrotar Ayaka. É um problema difícil, pois uma é praticamente invencível e o outro produz constantemente feromônios Whis, que a mantém com ele como um animal de estimação. Durante a discussão, Rin sugere que parem de atacar Ayaka e esperem Honoka ficar sozinho para capturá-lo. Eles decidem seguir esse plano, mas antes de saírem, Cremora se aproxima e diz que gostaria de participar do plano.
Na manhã seguinte, Honoka acorda e desce para se arrumar para a escola. Sua irmã Kasumi o cumprimenta e ajuda para arrumar seu cabelo de cama com um pente e secador. Enquanto faz isso, ela pergunta sobre a ligação que ele recebeu de uma garota no fim de semana passado. Ele não quer dizer que a garota mais popular da escola o chama de mestre, então mente, dizendo que era um sistema de chamada da turma, e a garota o ligou para dizer que teriam um dia divertido na segunda. Kazumi se pergunta se é verdade, e pergunta por que ele saiu correndo após a ligação. Ele começa a suar. Ele inventa outra desculpa esfarrapada, mas ela o pega e diz que pode queimar o cabelo dele com o secador na potência máxima. Ela então diz que sabe que ele saiu com Ayaka e ouve rumores porque eles vão para a escola Sing, e ela é frequentemente intimidada porque o irmão está monopolizando a princesa. Ela pergunta que tipo de relacionamento eles têm. Eles se perguntam o que dizer, mas então a mãe deles, Komati, avisa que o café da manhã está pronto, e Kasumi o deixa ir, dizendo que irá ao quarto dele para conversar mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Ayaka espera Honoka no ponto de ônibus e é emboscada por 3 bruxas da gangue de Tampopo. Após o café da manhã, Honoka lembra que tinha que encontrar Ayaka cedo e corre para o ponto. Enquanto corre, ele tropeça em uma armadilha montada por Tampopo e seus soldados de brinquedo coelho. Eles o capturam e o colocam no chão. Ela diz que agora, suas outras amigas estariam espancando Ayaka, pois conhecem sua fraqueza. Acontece que Cremora lhes contou o segredo da invencibilidade de Ayaka, e como separá-la de Honoka a enfraqueceria. Nesse momento, 2 de seus soldados são arremessados para o espaço por uma perna enorme. Tampopo se pergunta onde foram, mas então olha para cima e vê um enorme urso de brinquedo brincando com seus soldados. Acontece que é tudo obra de Kasumi, e ela também é uma bruxa da oficina. Tampopo fica furiosa por ela arruinar o plano que estava dando certo e tira seu soldado gigante, e logo se torna uma luta entre 2 titãs. Coelho e urso lutam, mas o titã urso consegue derrubar o comedor de cenouras. Quando parece que o urso vai vencer, o coelho contra-ataca com olhos de cachorrinho, ou melhor, olhos de coelho, e o surpreende com um ataque aos olhos. Ambos continuam lutando com alguns golpes de luta livre. O urso tenta esmagar o coelho no chão e o joga nos fios, girando-o como Goku. O coelho cai, mas volta mais forte com luvas pontudas e gás venenoso. No fim, ambos se acertam com um gancho de esquerda, mas o urso acerta primeiro e joga o coelho de volta ao chão. Nisso, um T-Rex esquelético selvagem chega e ataca. Kazumi se vira para ver que Pokémon é e nota que é Rin com seu pet morto. Tampopo e Rin a cercam 2 contra 1, mas Kazumi usa sua técnica secreta, Surpresa Mãe Nadadeira, e transforma seu urso num titã colossal. Depois disso, ela esmaga o coelho e o esqueleto sob seu pé, destruindo mais prédios que os terroristas no 11 de setembro. Em seguida, ela desce do urso e caminha até Hanoka, que estava curtindo o show, sentado e desejando pipoca. Hanoka pergunta do que se tratava, e ela pergunta quem ele acha que o protegeu todos esses anos na ausência da princesa. Ao ouvir da princesa, Hanoka segura as mãos dela e diz que precisam salvar Ayaka, mas Kasumi diz que aquela vaca de monstro OP não precisa ser salva, e sim de salvação, e aponta para ela sentada na pata do urso, lendo. Ayaka desce, e Hanoka corre para ela, agradecendo por estar segura e lutar contra as bruxas por ele. Vendo isso, Kazumi fica brava e pergunta se não é ela quem ele deveria agradecer. Depois ela fala com Ayaka. Combinaram que Ayaka o protegeria em casa, feriados e fins de semana, e Kazumi no ônibus e escola, mas Ayaka o levou para sair no último fim de semana. Enquanto brigam pela custódia, ele percebe que tudo que Kazumi disse de manhã sobre ser intimidada e não conhecer Ayaka era mentira. Ela diz que só o provocava como irmã mais nova. Depois ela diz a Ayaka que a diretora informou. Há mais de 30 bruxas da torre na cidade, mas elas não agiram. Algo grande está para acontecer, fiquem em guarda. Enquanto isso, Kazumi liga a TV e vê metade da cidade destruída pela luta de Kasumi e Tampopo. Ela se pergunta o quanto mais terá que se endividar. De volta à cidade, Ayaka diz que talvez queira proteger Hanoka 24 horas por dia, e que deveriam morar juntas. Krumnuir, por outro lado, trama algo, ordenando ao seu Crocoboy que capture todas as bruxas da torre da cidade e as reúna em sua base. Ao mesmo tempo, Kazani recebe uma ligação de Rothenberg sobre a fuga de Medusa. No dia seguinte, Ayaka encontra a mãe de Honoka e Kasumi para pedir permissão para Honoka ficar com ela 24 horas. Para a surpresa delas, a mãe, Komachi, concorda e começa a contar uma história de sua infância. Ela conta que no colegial fez amizade com uma garota forte, Dente de Dragão. Era Kazani, a mãe de Ayaka. Ficaram tão amigas que decidiram se casar, mas não era 2023. Então casaram com homens e prometeram que seus filhos se casariam. Isso significa que Ayaka e Hanoka estavam noivos antes de nascer. Ouvindo isso, Kazumi se recusa a aceitar e diz que não vai deixar seu Oni-chan ir embora. Komati diz que ela precisa crescer e que ainda insiste em ficar com ele, o fazendo servi-la.
Ela diz que é seu direito como irmã mais nova, e quando tudo falha, Komachi a empurra no chão, a segura e diz a Honoka para arrumar as malas e fugir. Depois, os dois saem e Ayaka pergunta se ele se sente bem morando só com ela. Ele diz que não há homem que não queira morar com ela. Ele diz que por algum motivo aquilo parece quase nostálgico. Ayaka tenta completar seu pensamento, dizendo que parece que se conheceram há muito tempo, e por algum motivo não importa quantas vezes tentem, não conseguem se lembrar quando aconteceu. Ela então diz que suas memórias também são confusas, mas a única diferença entre eles é que ela se lembra de sua missão, protegê-lo com a vida. Ela diz que acredita que alguém com poderes próximos os fez assim, e que parece tudo planejado. Logo seu carro chega, e o motorista abre a porta. Honoka percebe que ser filha da diretora a torna rica pra caramba. Eles chegam à casa dela, ou melhor, seu prédio Império. Entram e são recebidos por inúmeras empregadas. Ayaka diz que seu quarto fica nos andares de cima, então pegam o elevador. Subindo, Honoka se pergunta quem mora numa casa de 41 andares. Chegam ao quarto de Ayaka. Eles abrem a porta e entram, encontrando as 3 empregadas esperando por eles transformadas em pedra, com Medusa atrás, cansada de esperar. Ayaka entra e diz a Honoka para ficar no 12º andar, fechando a porta do elevador. Ayaka se transforma em sua forma de batalha de Maga do Fogo e começa a lutar com a Mulher Cobra. Enquanto isso, do outro lado da porta, Honoka se pergunta por que Ayaka o mandou ir embora, pois antes ela sempre o mandava ficar perto. Ele pensa que é porque o inimigo é muito forte e diz que se ele for muito longe, Ayaka perderia sua invencibilidade. Então, em vez de fazer o que ela mandou, ele fará o que faz de melhor, desobedecer. Nisso, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela diz para Honoka pegar a vassoura e correr, pois em lutas ele só serve como bucha de canhão que morre por dano colateral. Mas Medusa tem outros planos e usa sua maldição para transformar Ayaka em pedra também. Honoka pede para ela soltar Ayaka e ele fará o que ela quiser, mas Medusa diz que não pode, pois não é burra como ele. Honoka lembra do doce no bolso que trouxe quando foram morar juntos. Ele o pega e engole inteiro, liberando o selo e a substância branca dentro dele. De repente, uma bela vampira de cabelos brancos surge na sala e se apresenta como a princesa branca, Evermilion. Medusa avança, mas Evermilion a joga para fora do prédio junto com ele, mostrando uma fração de sua força. Enquanto isso, Kazani olha pela janela para relaxar após um dia exaustivo e vê seu império multimilionário ser destruído. Ela pensa que é obra da Medusa e chama a assistente para reunir todas as bruxas da cidade para caçar a cobra. Por outro lado, Evermilion diz a Honoka que Ayaka virou pedra porque ele duvidou da força dela, e para libertá-la, ele deve reacender a confiança e os sentimentos que tem por ela. Em outras palavras, ele precisa beijá-la como a Branca de Neve para acordá-la. Depois disso, ela desaparece e diz para ele tentar se manter seguro o suficiente para não precisar chamá-la sempre. Nesse momento, Medusa volta voando e desta vez traz suas alunas. A equipe tampou pro Rocket também. Honoka beija Ayaka e desfaz o selo de pedra dela, então gruda nela como um carrapato durante a luta que se segue. Ayaka afasta a equipe Rocket com um único ataque e então enfrenta Medusa num mano a mano. Elas continuam lutando em termos iguais, e Medusa tenta transformá-la em pedra de novo, mas Ayaka simplesmente rompe com o poder de fogo, amor e plot armor. Durante a luta, Honoka começa a sentir muito sono e adormece abraçado a Ayaka no meio do combate aéreo. Falar em ser um peso, né? Mais tarde ele acorda na enfermaria da escola e vê Ayaka sentada ao lado dele. Ele pergunta se ela está bem e se tudo aquilo foi um pesadelo. Ela diz que foi tudo verdade e afasta as cortinas atrás dela, revelando Medusa e suas alunas descansando na cama ao lado. Honoka começa a surtar, mas Ayaka diz que explicará depois, mas que elas não os atacarão mais. Depois disso, ela fecha as cortinas, beija Honoka e diz que está retribuindo o favor. Mais tarde, eles decidem voltar para a casa dele, pois a dela foi literalmente explodida. Kasune sai à noite para atender a convocação de Kazune, enquanto Ayaka e Honoka encontram a mãe dele em casa. Na manhã seguinte, Kazumi volta para casa após procurar Medusa a noite toda e falhar na missão. Ela decide visitar Honoka no quarto e o encontra com Ayaka sentada em cima dele, verificando o selo. Ela fica furiosa ao saber que a mãe deixou Ayaka ficar com ele, e começa a responder à mãe rudemente na mesa do café da manhã. Komachi não aguenta e fica deprimida. Honoka a repreende por ser uma filha ruim e a faz pedir desculpas, mas já é tarde demais, e Komachi se encolhe na cama e não fala com ninguém. Honoka liga para o trabalho dela e diz que ela está doente e não irá, e então sai para a escola antes de todo mundo. De volta à escola, o conselho estudantil e o fã-clube da Ayaka estão em reunião. A presidente está enlouquecendo com o fato de que já fazem 2 semanas que Honoka está muito próximo da princesa, e ninguém faz nada. Ela se vira para a vice-presidente, mas ela também se recusa a agir e diz para ela se acalmar, pois a própria Ayaka disse que não tolerará ninguém machucando Honoka.
Ouvindo isso, a presidente se vira para o conselheiro e professor de ciências, Kyoshiro Sensei, e diz que sabe que ele é conselheiro só por ser covarde demais para dizer não, e que ela já está farta da sua falta de utilidade. Se ele não fizer nada sobre Honoka, ela e o conselho estudantil o expulsarão. Mais tarde, Kyoshiro se aproxima de Ayaka e seu pet e diz que tem algo a discutir com eles, fazendo-os segui-lo até o laboratório de ciências. Ele os confronta diretamente sobre o assunto e diz que é o conselheiro do conselho estudantil. Honoka está causando problemas para ele e diz que, como ele se transferiu no segundo ano do ensino médio, provavelmente não sabe como Ayaka era no primeiro. Ele então explica que é um costume da escola que, em cada festival cultural de outono, todos os alunos votem para selecionar o aluno mais destacado que será seu modelo para a Tegitsu High School. Os candidatos são escolhidos com base na aparência, notas, atletismo, carisma, fator dummy-mummy e vários outros critérios, e o vencedor é chamado de príncipe ou princesa. Ele então diz que o problema é que, quando alguns rumores estranhos começam a se espalhar sobre este aluno, as coisas se complicam, especialmente quando um garoto está envolvido. Honoka tenta defender a reputação dela, mas Kyoshiro diz que não importa qual seja a relação real deles, porque ela não pertence a ele, ela pertence à escola. Então ele poderia fazer o favor de ficar longe dela? Honoka começa a pensar sobre a situação tristemente, e Ayaka diz pra ele parar de parecer tão triste. Ela diz que essa tradição tem origem numa lenda que diz que há muito tempo um anjo desceu dos céus e teve aulas com pessoas normais, e ser a princesa a coloca em alta posição. Kyoshiro confirma e diz que a hierarquia é tipo diretora, princesa, conselho estudantil, professores e alunos normais. Sendo filha da diretora, Ayaka já tem 2 dos cargos mais altos, e ninguém tem o direito de ditar o que ela pode ou não fazer. Mas o problema é que ele será demitido pelo conselho estudantil, e Ayaka diz que tem um plano e só precisam acelerá-lo. Kyoshiro está aliviado por ela ter um plano. Agora ao problema real. Ele pega uma ferramenta mágica e teletransporta Honoka e a si mesmo para outra dimensão. Diz para não se preocupar e tira uma esfera, parecida com o doce mágico que Kronwire lhe deu. Ele diz que é uma cópia inferior, e o original deve ter sido ruim ao descer pela garganta. Honoka se pergunta como ele sabe do doce e de tudo, já que só Ayaka sabia. Kyoshiro explica que estão ali porque Honoka usou um desses doces para invocar a princesa branca, selada dentro dele. Ele explica que são 5 selos, e um já foi quebrado. Ele suspeita que a diretora logo será sua inimiga. Diz que a sede da oficina o confiou a ela por ser uma bruxa forte. Graças a ela, ele viveu livremente, mas com a condição de que os 5 selos permanecessem intocados. Um deles caiu, e logo os outros selos desmoronarão um por um, e ninguém pode impedir. A única solução seria selar Honoka com a magia da diretora. Mas ela está ocupada com Medusa e não sabe dos selos. É só questão de tempo até ela descobrir sobre eles e que estão escondendo Medusa. Ele diz que só quer ajudá-lo e se não fosse pela princesa seria seu guardião, e oferece para ele largar a vadia e ir com ele. Honoka nem pensa. Ayaka rompe a barreira dimensional, apunhala Kyoshiro no chão e tira Honoka de lá. Kyoshiro, porém, vive usando um jutsu de substituição e vai embora. Depois Ayaka leva Honoka à sala do alto-falante e o faz anunciar para todos os alunos se reunirem no ginásio. Quando todos estão lá, ela sobe ao palco e, pela primeira vez na história de Dota, mostra interesse na política da escola. Ela faz um discurso sobre o futuro da escola e destitui o presidente do conselho estudantil, nomeando Honoka como seu candidato para o novo presidente. Ela assume a vice-presidência e faz do ex-vice-presidente um vice-vice-presidente. Mais tarde, Honoka faz um discurso ao comitê, dizendo que sabe que ninguém gosta dele, mas provará seu valor e os fará aceitá-lo. Enquanto isso, Kasumi não aguenta a dominação de Ayaka sobre seu irmão e decide pegá-lo à força. Ela prepara uma armadilha e o segue. Depois da escola, entram numa loja de brinquedos e Honoka sai. Ela o sequestra com seu urso, joga um carro em Ayaka e a faz dormir com injeções. Ela faz o urso equipar o mod de avião que criou desmontando metade da casa e diz que fugirão para a floresta e viverão felizes sozinhos. Ela diz que ouviu tudo o que o professor lhe disse e que logo a diretora e a filha dela serão inimigas. Nesse momento, notam uma sombra enorme e olham para cima, vendo um dragão voando, montado pela princesa da chama. Ayaka decide mostrar quem é a verdadeira protagonista e começa a atirar feitiços de fogo neles de cima. Kasumi tenta desviar dos ataques que destroem metade da cidade e então colide com um prédio e todos caem. Ayaka pula, os salva, amortecendo a queda. Ela os leva para casa e os coloca para dormir. Mais tarde, Honoka acorda e se desculpa pelas ações da irmã. Ela diz que não se importa, pois apenas jogou uma carta nela e a fez dormir. Ela admira por ser uma irmã protetora, e pergunta se deveria agir como sua irmãzinha. Honoka diz que ela seria sua irmã mais velha, e então os dois brincam a noite toda. Ayaka fica entediada e adormece, e Honoka a deixa em sua cama. Ele olha para as bolsas e percebe que os brinquedos que comprou para ela e Kasumi foram rasgados na luta de ontem e fica triste. Enquanto isso, Komachi recebe uma ligação de Kazumi dizendo que está indo para conversar com Ayaka e seu filho.
Na manhã seguinte, Kazune chega e sai com Komachi e Kasumi para compras. Ayaka acorda cedo para preparar o café da manhã para Honoka e para ela. Honoka acorda, a vê na cozinha, a acha linda e se senta para aproveitar o café. No fundo, Tampopo e sua gangue, hospedadas com Medusa, tentam capturar Honoka. Elas perguntam a Medusa por que são tão obedientes à princesa, e ela diz que perderam a batalha de forma justa, e pelas regras é justo obedecer à vencedora. Além disso, enquanto seus objetivos se alinharem, ela não precisa agir antes da hora certa. Mas se ainda quiserem tentar, podem capturar Honoka quando Ayaka não estiver por perto. Ao ouvir isso, todos sobem as escadas para o quarto de Honoka e esperam Ayaka sair para sequestrá-lo. Mas, para a surpresa deles, a princesa não dorme um segundo. Fica ao lado dele a noite toda e depois sai para preparar o café da manhã. Parece que ela também não precisa de tanto sono quanto um ser humano normal, e esse é outro fato curioso sobre ela. Na sala, Honoka e Ayaka conversam sobre Kazune e a mãe dele, e depois saem juntos para a lavanderia porque começa a chover. Nesse momento, Kazune e os outros também voltam, e Ayaka sai para cumprimentá-los. Honoka vai ao banheiro para se secar e, ao entrar, encontra Mei e as outras garotas saindo e o capturando por ser um pervertido. Eles acabam no salão principal e todos os encaram. Kazune coloca Komachi e Kasumi para dormir e diz a Ayaka que vão capturá-los para revelar o paradeiro da Medusa. Ambas invocam suas vassouras, mas em vez de avançar, Ayaka se vira e confronta a mãe, dizendo que não pode deixar que os capture. Kazune diz a Honoka para mandar Ayaka parar com esse egoísmo, que não pode mais deixá-la assim. Honoka se lembra das palavras de Kirito, percebe que ela estava escondendo Medusa e os outros da mãe, decide acreditar nela e diz que não podem se deixar capturar. Ayaka concorda e chama Medusa, dizendo que seguirão com um acordo agora mesmo. Medusa aceita de bom grado, sai às claras e a morde, fazendo com que as duas se fundam. Honoka desmaia por um tempo e tem uma visão que explica o que aconteceu entre elas quando Medusa os atacou na casa de Ayaka. Elas formaram um contrato para Ayaka ganhar poder e lutar contra a mãe, e Medusa teria uma nova sucessora para transferir seus poderes, a própria princesa. Com isso, Ayaka prometeu abrigar Medusa e suas alunas da mãe até a hora certa. Acontece que Kazune ainda não percebe por que Medusa se combinou com Ayaka e solta umas bobagens. Medusa zomba dela, e as duas começam a lutar com Kazune, que inicia com um golpe de sua vassoura. Ayaka bloqueia o ataque e usa os olhos para transformá-la em pedra, mas Kazune a agarra pelo colarinho e a empurra para o chão. Apesar de tudo, Ayaka consegue transformá-la em estátua de pedra, se levanta e se afasta, pedindo desculpas. Mas então ela leva um chute na bunda por trás, enquanto Kazune rompe o selo de pedra com pura força de vontade e a agarra pelo colarinho novamente. Ela pergunta se Ayaka acha que isso é tudo para derrubá-la e se não é estranho estar sem fôlego após um golpe. Ela explica que sua invencibilidade com Evermillion foi desfeita, pois odeia a impureza e ao se combinar com Medusa, ela se tornou muito mais fraca. Ela diz para se preparar para uma surra, mas Honoka usa seu poder para trocar de lugar e leva o soco. Algum tempo depois, ele acorda amarrado numa cela com Ayaka. Ela tenta queimar as barras de metal, mas é inútil. Ela explica que estão numa câmara de punição da mãe, e sua fusão com Medusa já foi desfeita. É o pior cenário, pois Medusa estaria sendo interrogada e o segredo deles exposto. Ela revela que a mãe disse que não importa o que aconteça, mesmo que morra, não deve deixar os selos de Honoka serem quebrados, pois assim garantiria a proteção deles na escola. Mas agora que se foram, perderam isso, e Honoka se tornou uma ameaça. Ela diz que a única saída é derrotarem a mãe. Ela explica que a mãe é muito esportiva, e se a derrotarem, ela certamente se juntaria a eles. Honoka se lembra de como os dois apanharam dela e se pergunta como farão isso. Mas Ayaka diz que há uma saída, e envolve o próprio poder de Honoka. Enquanto isso, na escola, Kazune joga Shovei com Cronoar, que pergunta sobre Medusa. Kazune diz que estava animada para torturar a mulher cobra, mas bruxas da oficina de Rotenburg vieram com ordens oficiais da sede e pediram a custódia dela. Então teve que desistir. Enquanto bebe seu chá com raiva, pensando na diversão que teria com Medusa, o prédio da escola explode. Ela olha para baixo e vê Ayaka e Honoka sobre os escombros, fora da prisão. Ela voa e diz a Ayaka quantas vezes já mandou parar de destruir prédios, mas Ayaka responde apontando a espada e dizendo que vai derrotá-la. Kazune pergunta por que lutar e manda ela vestir o uniforme e sair dali. Ela repreende os dois por escaparem da prisão e diz para irem para casa hoje, e que terão que ajudá-la a limpar toda essa bagunça amanhã. Ayaka e Honoka voltam para casa e percebem que Kazune não descobriu sobre os selos, afinal, e decidem que tudo está bem quando termina bem. Naquela noite, Honoka e Ayaka dormem juntos e não se preocupem, nada acontece entre eles.
Por estar perto dela, Honoka tem um sonho estranho que lhe mostra memórias do passado de Ayaka. Da época em que Kazune contratou as filhas de duas bruxas para serem amigas de sua filha e cuidarem dela. Essas duas alunas mais tarde se tornariam os primeiros membros do esquadrão de fãs de Ayaka, a terceira cadeira e vice-presidente do conselho estudantil. Kane e Touko rapidamente se tornam amigas de Ayaka e percebem como ela não sabe interagir com outras pessoas normalmente, mas ao mesmo tempo é uma aluna impressionante em charme, estudos e atletismo, uma vez que alguém a ensine. Naquele ano, elas a admiraram muito, se apaixonaram pela personalidade dela e formaram um grupo de fãs que a elegeria princesa. Um dia, Ayaka encontrou Honoka e a irmã, e esse encontro acendeu algo nela. Ela foi até a mãe e disse ter encontrado quem estava destinado a proteger com a vida. Foi assim que Ayaka começou sua jornada como protetora de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi acorda e vai à cozinha, se perguntando o que houve. Abre a porta e encontra a mesa de jantar cheia com a equipe Tampopo Rocket. Kazumi o soltou, pois só queria Medusa, e sem ter para onde ir, decidiram ficar ali. Kazumi não gostou muito disso. Depois de se arrumar, ela vai ao quarto de Honoka para acordá-lo, e de novo encontra Ayaka em cima dele, desta vez com a roupa da Iner, dizendo que verificava os selos. Após o café, todos vão à escola. Tudo parece normal. O armário de Honoka cheio de cartas de ódio e pedidos para ele sair do conselho, e ele, como sempre, errando tudo na aula. No almoço, Honoka e Ayaka vão à lanchonete, mas ouvem vidro quebrando e correm para ver alunos destruindo e bagunçando a escola. Logo, a escola vira zona sem lei, com alunos de moto vendendo cigarros e mais. Honoka pergunta o que há, e Ayaka diz que parece uma rebelião. Tampopo se intromete, culpando Honoka como presidente do conselho. De repente, vem Touko sendo empurrada no chão por uma garota chamada Raymond. Ela entrega uma carta a Honoka, dizendo para ele, como presidente, ir sozinho na academia às 14 horas e 30 minutos. Não parecia um bate-papo amigável. Touko revela que, em seu turno noturno, viu a ex-presidente do conselho entrar no bar com Rinon, que disse que Honoka tomou seu cargo à força e agora governa a escola como um tirano. Ayaka sinaliza para Touko encontrá-la depois da aula, e mais tarde na ginástica revela que Rinon é uma das 5 bruxas encarregadas de proteger e patrulhar a escola. Ela era a matadora de ursos, porque um tigre, Lucky Bear, escapou do zoológico e ela o estrangulou com as próprias mãos. Há 2 meses foi suspensa por causar problemas. No almoço, Honoka esperava a diretora furiosa com os danos, mas Tampopo disse que encontrou Kronwire, e a diretora está fora da cidade a negócios, deixando-a encarregada pelo dia. E todos sabemos que ela não se importa com o que acontece na escola. Às 14 horas e 30 minutos, Honoka decide ir sozinho à academia, com conselhos de Mayakata sobre como Rinon luta. Ao entrar, ele nota a quadra transformada em ringue, com uma enorme multidão de alunos torcendo. Honoka tenta se safar, mas Rinon diz que ele se aproveitou da melhor amiga dela e tentou desgraçá-la. Ela acerta um soco no rosto dele, jogando-o no chão. Honoka se levanta, mas Rinon diz que o punirá na frente de todos, e o transforma em saco de pancadas, batendo nele sem parar até ele cair de novo. Depois ela o segura pela gravata, pronta para o golpe final. Mas Honoka esperava por isso, graças a Ayaka ter avisado. Ele segue o conselho, usa seu poder para aumentar seus status, a empurra de volta ao chão e fica por cima. Ele decide acertá-la para acabar com a loucura, mas desiste pois é 2014 e a cavalaria ainda é valorizada. As luzes se apagam e Ayaka salta com Tampopo e sua gangue. Rinon derrota as 3 bruxas com socos, mas Ayaka a destrói com um único golpe no rosto. Depois ela leva as garotas e as faz segurar Honoka em pose de vitória, com seus mantos antes de acender as luzes, fazendo parecer que ele derrotou Rinon. Revela-se que Ayaka planejou tudo uma semana antes com a ex-presidente. Ela voltaria ao conselho se ajudasse a popularizar Honoka. Elas planejaram, mas Ayaka exagerou em irritar Rinon por causa de Honoka. Mas apesar de tudo, os resultados foram ótimos. Ele é o herói que derrotou a matadora de ursos. Sua busca no Google está em alta, e youtubers reagem à sua vitória. Recebeu aprovação de streamers como Asmongold, Giguk e The Anime Man. Parece um grande sucesso para ele como presidente do conselho estudantil. Dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um prédio alto e diz que finalmente o treinará a lutar com magia. Honoka pergunta a razão da mudança, pois antes ela recusava, por ser perigoso. Ayaka diz que sabe que ele tem treinado e guardado os segredos dela, e ela não gosta disso. Depois ela invoca um familiar de fogo e diz a ele para usar magia para lutar. O familiar solta fogo e faz Honoka cair. Ayaka diz para ele invocar seu próprio familiar, mas como qualquer um, ele a olha com cara de "que diabos?" e pergunta como. O familiar o ataca e ele machuca o cotovelo. Ayaka para tudo, corre até ele e pergunta se está bem. Honoka se levanta, a afasta e diz que precisa de uma professora dura para aprender direito. Ayaka o olha por um segundo, o pega e o joga do prédio.
Ela diz para ele invocar um familiar que possa voar ou descansar em paz, e Honoka percebe que cavou a própria cova. Na descida, ele é atacado pelo familiar de fogo, e Ayaka também o segue em sua vassoura. Honoka continua pensando no que é mais importante para ele que ele possa invocar, e pouco antes de cair, ele se lembra do sonho que teve com Ayaka de maiô e fantasia de enfermeira, e acaba invocando um avatar gigante na forma de Ayaka em seu uniforme de enfermeira, provando seu status como um verdadeiro homem de cultura. O Avatar então soca o prédio à frente, expondo Kyoshiro Sensei tomando chá com Chronoair. Ela diz que foi uma magia poderosa e que ele não poderia tê-la usado sem quebrar o segundo selo, e então pergunta onde estava Kazune, pois ela saiu e a deixou encarregada, e é tão chato sem ela. Enquanto isso, Honoka adormece após usar tanta magia e Ayaka o leva de volta para casa. Por outro lado, Kazane investiga uma antiga runa explosiva e um túnel subterrâneo, sendo abordada por Hinan, que diz que Toukou lhe contou sua localização. Ela pergunta o que ela fazia ali, e Hinan responde que uma bruxa se autodenominando a mensageira da torre veio até elas e pediu para entregar uma mensagem, dizendo que fez todos na cidade de reféns. Uma semana depois, Ayaka e Honoka vão à escola para o exame, enquanto Kazane ainda está fora e encontra a pessoa mensageira da torre. Descobre-se ser uma bruxa chamada Weekend. Kazane diz que sabe da bomba e que ela está ali para negociar a custódia de Honoka. Weekend a olha e diz que, embora esteja certa sobre ela querer Honoka e seus poderes, ela não está ali para negociar. Ela então explica que, normalmente, se uma bruxa atacasse outra, seria uma batalha direta, mas se tentassem atacar um civil normal, não conseguiriam matá-lo. Isso se deve à barreira protetora em larga escala que Kazane lançou sobre todos na cidade. Toda vez que alguém se machuca, parte da magia de Kazane é usada e eles são protegidos. Normalmente seria impossível para um humano realizar tal feito, mas devido à sua enorme reserva de mana e alta taxa de reabastecimento, ela consegue lançar e manter essa barreira da cidade para sempre. Depois disso, ela diz o que acontecerá se todos na cidade explodirem ao mesmo tempo, e tem certeza de que proteger tantas pessoas de uma vez certamente esgotará até mesmo sua reserva de mana. E uma vez que ela esteja fora do jogo, ela poderá levar o tempo que quiser para capturar Honoka. Com isso, ela detona as muitas bombas de runas antigas que colocou por toda a cidade de uma vez, e como ela disse, a cidade inteira vira ruínas, mas ninguém se machuca, exceto Kazane que está fora de combate com toda a sua mana esgotada. Ela revela que estava por trás de Medusa e Chronoar também, e seu plano era tirar Kazane de cena sozinha. Ela então faz seus companheiros a levarem e a tranca em uma cela, dizendo que levaria pelo menos uma semana para ela recuperar toda a sua mana, tempo suficiente para ela brincar com seus alunos. Enquanto isso, de volta à escola, Ayaka percebe explosões e agarra Honoka, correndo para a oficina subterrânea das bruxas. Lá embaixo, eles veem Kasumi, que corre para o irmão e o abraça, e são recebidos por Toukou, Hina e algumas outras bruxas encarregadas da proteção da escola, incluindo sua líder Natsumi e um cachorro chamado Atori. Honoka pergunta o que estava acontecendo e eles dizem que o informarão, mas então Natsumi saca uma arma e usa balas tranquilizantes estilo americano, colocando Ayaka para dormir ao atirar em Honoka. Kazumi tenta defendê-los, mas Hina a nocauteia com um único golpe, e então diz a Honoka que eles devem selá-lo até saberem onde Kazane está e o que o inimigo quer. Ele decide entender a situação pela primeira vez e o segue para uma cela de confinamento subterrânea ao lado de Ayaka. Lá dentro, ele nota o teto muito alto, mas aberto para entrar ar fresco. Ele tenta voar até lá com sua vassoura, mas não consegue usar sua magia por algum motivo. Nesse momento, Ayaka também acorda e diz que foi descuidada, e tudo isso deve significar que sua mãe foi derrotada. Nesse momento, um brinquedo sobe até o teto e cai do telhado aberto, projetando um holograma mostrando Weekend, que diz que finalmente o encontrou, e que está a caminho para pegar seu novo animal de estimação, Honoka. Depois de olhar para o rosto dela, Ayaka destrói o brinquedo, causando uma explosão que quebra a parede atrás deles. Ela diz que eles vão escapar e derrotá-la, e que por enquanto não podem usar magia porque a cidade está em ruínas. Depois disso, eles pegam uma escadaria de 2 horas para fora dali, até uma montanha fora da cidade. Ao sair do túnel, são recebidos por uma paisagem terrível de toda a cidade destruída e em chamas. Vendo isso, ele perde a cabeça e começa a entrar em pânico, culpando-se por toda essa destruição. Ele diz que sua mãe e todos estavam em casa, e agora estão todos mortos porque o inimigo queria capturá-lo. Enquanto isso, Ayaka permanece impassível e diz para ele aceitar e que ninguém está morto. Ela começa a explicar que é um antigo costume que, quando uma oficina é estabelecida, o chefe da oficina forma um contrato com o coração da cidade. Ao fazer isso, uma forte barreira é lançada sobre todos os não-bruxos, e quando uma situação acontece em que pessoas normais se machucariam, a cidade usa a magia do contratante e as protege. Em essência, a cidade usa a magia das bruxas da oficina para se reparar de qualquer dano causado por magia, e como a cidade está em ruínas agora,
e o contratante está desaparecido, nenhuma bruxa da oficina poderá usar magia até que um novo contrato seja formado. É por isso que, como primeiro objetivo, eles irão ao centro da cidade e o farão o novo contratante para que as bruxas da oficina possam revidar. Por outro lado, Natsumi e os outros avaliam a situação e juntam todas as informações. Todos os civis foram evacuados e colocados para dormir em um local seguro, enquanto a diretora está nas mãos do inimigo. Nenhuma bruxa de oficina pode usar magia porque a cidade está em ruínas, e levará dias para que a ajuda chegar da sede. Além disso, muitas bruxas de oficina sumiram após as explosões. Então, uma das bruxas desaparecidas entra correndo, revelando estar cheia de bombas relógio. Ela diz que o Weekend capturou várias delas e as usa para negociar Honoka. Tem meia hora para atender às exigências dela, ou tudo explodirá. Enquanto isso, Kazumi se une a Tampopo e sua gangue e vigiam o Weekend, que está no pátio da escola com várias bruxas de oficina cheias de bombas relógio. Tampopo pergunta o que Kazumi quer que façam, e ela diz que, no momento, são as únicas bruxas que podem usar magia, e ela garantirá que elas valham a pena por ficarem em sua casa. Nos túneis do coração da cidade, Ayaka e Honoka continuam andando. São abordadas por uma das companheiras de Weekend, Gibraltar. Ela usa magia para formar um golem de pedra e as esmaga no chão com seus braços de rocha. Ela pega Ayaka para o golpe final, mas Ayaka pula e a chuta no rosto. Gibraltar pensa que um chute normal não quebra sua armadura de rocha, mas Ayaka é poderosa mesmo sem magia, e a mãe a fez treinar artes marciais. Ela destrói Gibraltar e sua burrice. E elas seguem em frente. De volta à oficina subterrânea, Natsumi tenta desarmar as bombas manualmente, mas só restam 18 minutos, e eles decidem enfrentar o Weekend. Ao mesmo tempo, Cremora acorda e vê a cidade toda em cinzas. Ela pergunta ao parceiro que explica ser obra da bruxa Weekend, que lhes deu informações sobre Honoka. Ela diz que isso significa que ela derrotou Kazune, e não deixaria alguém forte o suficiente para vencê-la ir embora sem lutar. Enquanto isso, Natsumi e os outros se aproximam de Weekend e mandam ela desistir, mas ela diz que em menos de 12 minutos todos morrerão, então devem entregar Honoka se quiserem viver mais. Ela diz que é bem fraca, mas mesmo que a derrotem, não pararão as bombas. Ouvindo isso, Kazumi se pergunta se ela é só uma negociadora e o verdadeiro contratante das bombas é outra pessoa. Com essa ideia, ela corre para dentro do prédio para achar o parceiro que controla as bombas. Por outro lado, Honoka vai ao coração da cidade e segue as instruções de Ayaka para fazer um contrato. Faltam poucos minutos para as bombas explodirem, e Rinon e os outros correm para Weekend com os punhos. E então sentem a magia voltar, pois Honoka forma o contrato com sucesso. Eles desarmam as bombas e derrubam o Weekend. Depois a capturam e a levam para uma cela de selamento mágico, mas ela usa granadas de mão dentro do selo e o quebra, nocauteando todos com a explosão. Ela se protege com uma armadura de ferro que usa sob as roupas. Então encontra o companheiro, detona as bombas restantes, derruba muitas bruxas de oficina e chama Honoka para salvá-lo, se puder. Graças ao contrato, ele ouve a voz dela e vê todos se ferindo, e decide usar seus poderes para lutar, mas Ayaka o derruba com uma cabeçada e diz que ela mesma cuidará disso. Por outro lado, Kazumi e os outros acham o companheiro de Weekend e começam a lutar, enquanto Cronoir captura Gibraltar e a faz revelar o plano e o paradeiro de Weekend. Após nocautear Honoka, Ayaka o leva da enfermaria da escola e o deixa descansar. Honoka tem um sonho com memórias passadas dele e da mãe de Ayaka, mas antes que descubra algo importante, Kyoshiro Sensei chega em seu sonho e o puxa para outra dimensão, como antes. Ele diz que este é um reino especial onde as memórias de todos na cidade residem. Como novo contratante da cidade, em vez de ter seus próprios sonhos, ele veio pra cá. Depois, ele o leva de elevador e explica que em tempos de crise é aqui que evacuam todos os civis não bruxos da cidade e todos são armazenados como estrelas no céu deste reino. Assim que a cidade voltar ao normal, eles os liberarão após apagar e editar suas memórias para que não se lembrem de nada sobre este incidente. Honoka pergunta sobre o apagamento de memória, e ele revela que, como membro da família Mikage, é seu trabalho apagar e editar as memórias de todos na cidade para manter sua existência em segredo. Enquanto isso, Kazumi luta contra o parceiro de Weekend, que tinha a magia de cópia, permitindo-lhe copiar a magia dos oponentes. Com isso, a batalha se torna outro episódio de Attack on Titan, com o Titã Urso Rosa de Kazumi contra o Titã Urso Negro deles. Eles têm um duelo intenso e esmagam as cabeças um do outro como monstros loucos. Mas Kazumi parece ter a vantagem. Depois, ambos se levantam e continuam a lutar, destruindo parte do prédio da escola com Tampopo e os outros dentro. Kazumi usa seu urso para salvar um deles, mas isso dá ao inimigo a chance de derrubá-la, e parece que eles vencerão. Mas então Medusa chega em seu corpo humano atraente e transforma o inimigo em pedra.
Depois ela pega seus alunos e diz que terá que puni-los por não conseguirem acabar com um oponente tão fraco, e então foge com eles, sendo perseguida pelas bruxas de Rotenberg. De volta à enfermaria, a Tori entra e pergunta a Ayaka sobre o estado de Honoka. Ela diz que ele está com febre alta, e é porque ela o forçou a usar magia para fazer um contrato com a cidade. A Tori diz que cumpriu a missão e dá informações sobre Krumware caçando bruxas da torre na cidade, e então diz que não é trabalho dela se preocupar com Honoka. Ayaka a agradece e pede para ela ficar com Honoka, enquanto ela sai para derrotar o Weekend e acabar com essa loucura. Ela então pede sua espada e voa para a igreja onde o Weekend a espera. Depois disso, ela salta e tenta atacá-la, mas é repelida por uma explosão no ar. Ela explica que, ao contrário dela e de Kazani, não tem habilidades absurdas ou apelonas. Por isso, levou anos para preparar e espalhar bombas pela cidade, para enfrentá-las a qualquer hora, em qualquer lugar. O local está cheio de bombas, e ela não tem chance contra ela. Depois elas continuam lutando e o Weekend explode o teto que cai sobre Ayaka. Ayaka se machuca, mas sai ilesa com sua magia de fogo ativada. Elas seguem lutando e Ayaka mal consegue vencê-la em combate corpo a corpo, mas é jogada de volta à porta por uma explosão. O Weekend então revela várias bonecas de mana gigantes e as usa para atacá-la. De volta à escola, Honoka e Kyokiro são atacados por um dos companheiros de Weekend. Kyokiro usa sua magia para enviar Honoka de volta ao mundo real. Honoka acorda e fala com a Tori sobre Ayaka, mas ela o manda de volta para a cama devido à febre alta. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Kyotiro, que diz que Weekend plantou uma bomba relógio gigante neste reino, e eles devem derrotá-la para desativá-la, ou todos evacuados aqui morrerão. A Tori decide ajudar Honoka e o leva até onde Ayaka está. Eles chegam bem a tempo de ver Ayaka caída no chão, derrotada. Honoka a pega nos braços e diz que é uma bomba que matará a todos, e que eles devem derrotar o Weekend. Ele pede para ela usar os poderes dele. Ayaka faz exatamente isso, e literalmente esfrega o rosto de Weekend no chão. Ela pede o detonador da bomba, mas o Weekend diz que é tarde demais e a aciona. Com todos morrendo à sua frente, Honoka se levanta e tenta usar os poderes de Evermillion novamente. Ayaka tenta impedi-lo, mas ele sente tontura e cai inconsciente no chão. Em seu sonho, dessa vez ele encontra Evermillion, que diz que ele já voltou, mesmo ela tendo dito para não se meter em situações onde precise dos poderes dela. Ela sabe o que ele quer, restaurar todas as vidas e edifícios perdidos. Ela diz que é possível, mas um desejo tão grande exigirá uma compensação à altura para ser realizado. Ele pergunta o que pode oferecer em troca e ela diz, a vida dele. Mas o lembra que, se ela tirar a vida dele por contrato, Ayaka também morrerá. Ele pensa por um minuto, mas diz que não há outra escolha. Ele faz um contrato com ela, concorda em oferecer sua vida para trazer todos de volta e usa o poder dela com força total. Assim, vemos tudo voltando ao normal, a cidade restaurada e todos como se as bombas nunca tivessem explodido. Ayaka o abraça, e ele se desculpa por sacrificar a vida dele e a dela para que isso acontecesse. Ela diz que não o deixará morrer assim. Ela se levanta, chama o nome de Evermillion e diz que oferecerá a vida dela em vez da dele. De repente, sua forma mágica desaparece e ela cai inconsciente enquanto Honoka vive. Mas antes que ele possa lamentar a perda, é esfaqueado pelas costas por Weekend, que também foi restaurada graças ao desejo dele. Ela diz que ele arruinou o plano dela e que agora só lhe resta uma faca. Ele não precisará chorar por ela, pois pode ir encontrá-la no além agora mesmo. Honoka se recompõe e arranca a faca. Depois ele a soca no chão e com a faca a finca no chão ao lado da cabeça dela, dizendo que ele parou de desvalorizar vidas. Não importa quantas vezes ela use seus planos malignos para tornar a vida dele miserável, ele sempre a derrotará e acabará com seus planos. Após esse discurso heróico, ele cai sobre ela devido ao ferimento. Ela decide deixá-lo viver e pede ao companheiro para cuidar dele, dizendo que ainda faltam alguns dias para a semana acabar e Kazuni retornar. Depois, eles saem para o esconderijo, mas são recebidos por Cronoir e seu Crocoboy, que a levam para um passeio. Enquanto todos estão de volta e felizes, Honoka chora sobre o corpo morto de Ayaka. A Tori entra e recebe uma ligação de Kyotiro, que diz que tudo está bem e que a missão foi concluída com sucesso. Mas Honoka está triste demais para se importar e conta tudo o que aconteceu. Após ouvir a história, Kyotiro diz que algo parece estranho. Normalmente, apenas os contratantes podem cumprir as exigências do contrato, e mais ninguém. O que significa que Ayaka não deveria ser capaz de dar a vida dela em troca da dele assim. Honoka percebe que algo está estranho com o corpo dela também, pois embora não esteja respirando, o corpo ainda está quente. Ele diz que gostaria de tentar algo e que talvez consigam trazer Ayaka de volta. Ele diz a Tori para criar um círculo mágico especial e colocar Ayaka dentro. Ele explica que talvez Ayaka esteja nesse estado porque encerrou o contrato deles à força, e para trazê-la de volta, ele terá que formar um contrato com ela novamente. Ele pede para cortar um pouco a mão, pingar um pouco de sangue no peito dela e depois beijá-la. Ao ouvir isso,
Honoka faz exatamente o que foi pedido, e surpreendentemente a parte mais difícil é beijar, não cortar a mão. Ele tenta beijar os lábios dela, mas acaba desistindo e planta um beijo na testa dela. Leva um tempo, mas Ayaka realmente volta à vida e começa a respirar novamente. Depois disso, Honoka volta ao seu mundo dos sonhos para falar com Evermillion, junto de Kyokiro, e pergunta o que aconteceu. Ela explica sobre o contrato que fez com Ayaka quando eram crianças. Se ele morresse ou pedisse ajuda, ela liberaria o contrato e o deixaria usar seu próprio poder para mantê-la viva. Aparentemente, Honoka restaurou tudo sozinho, e quando Ayaka quebrou o contrato, ela não precisou dar-lhe nenhum poder. Assim, o acordo não foi cumprido e o trato foi desfeito. Enquanto isso, Crunwer desafia Weekend para um duelo 1 contra 1 e a destrói completamente, como um personagem secundário que enfrenta o protagonista num arco de torneio. Ela se sente desapontada e diz que teve muito trabalho para encontrar uma oponente forte e ela se mostrou tão fraca, talvez ela compense isso torturando-a. Mas então Kazani chega e diz que para este incidente ela quer a custódia da vilã e não pode deixar Cromwell tê-la. Weekend pergunta como ela está ali, já que levaria pelo menos mais 5 dias para recuperar sua mana. Mas Cromwell diz que seus cálculos estavam errados, e Kazani levou apenas 20 horas para recuperar toda a sua magia. Ela então pergunta por que não apareceu antes, e Kazani diz que queria que as crianças se divertissem, então decidiu não se intrometer desta vez. Agora ela estava ali para limpar a bagunça que fizeram. Com isso, ela se vira para Kronwire, e Weekend as observa brigarem pelos direitos de torturá-la. Elas se enfrentam, e se ninguém percebeu até agora, elas são provavelmente as pessoas mais fortes da série. A batalha delas dura apenas alguns minutos, com trocas de golpes intensos, mas, como de costume, Kazune sai vitoriosa. Na manhã seguinte, Honoka acorda em seu quarto e Ayaka o cumprimenta, dizendo para ele se arrumar para a escola. No caminho, Honoka pergunta se ela está bem, e ela diz que levará um tempo para seus poderes mágicos se recuperarem, mas que está bem mesmo sem eles. Depois disso, eles são emboscados pela equipe Tampopo Rocket, que decide fazer sua rotina de capturar Honoka. Mas Ayaka lhes mostra que ainda é a personagem principal deste mundo, mesmo sem magia, agarrando Tampopo e Mei pelas cabeças e quase as esmagando com seu aperto. Elas se desculpam pelo comportamento rude, e tudo volta ao normal. E assim, a primeira temporada de Witchcraft Works chega ao fim.